Como é que ele conseguiu? Pode. Então, a gente pode dar início à defesa de trabalho de conclusão de curso da Yasmin. Nós vamos ter um primeiro momento de apresentação do seu trabalho, depois a gente segue com os momentos de arguição. Agradeço de antemão a presença dos amigos, dos familiares que estão de perto e de longe. Tá todo mundo ali. Todos ali acompanhando. E também das queridas professoras e da minha querida doutoranda que está compondo essa banca tão especial hoje. E elas podem ficar à vontade para iniciar. Bom dia, gente. Hoje eu vou defender o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como o efeito da fototerapia na produção de radicais livres por células pulpares com interposição dentinária. Foi um estudo in vitro que eu tive como orientadora a Ana Paula Tulione, como co-orientadora a Camila Moura. Então, inicialmente, para começar introduzindo o meu trabalho, eu vou falar um pouco sobre o trauma dentário. O trauma dentário, a gente sabe que é um problema de saúde pública, comum na primeira infância, onde a gente sabe que cerca de 15,2% das lesões que acometem a cavidade oral é o trauma dentário. E desse número, 180 milhões de crianças são afetadas ainda durante a dentição decídua. E quando a gente fala da cárie, a gente também tem um número exorbitante, que também considera a cárie dentária como um problema de saúde pública, que afeta cerca de 7,8% das crianças ainda durante a dentição decídua. E tanto o trauma quanto a cárie dentária, elas trazem algumas consequências negativas para os tecidos dentários. Principalmente, ali quando a gente está falando de dentes decíduos, pode gerar uma necrose pulpar, no caso do trauma dentário pode gerar uma mobilidade, reabsorção do dente permanente e etc. E quando a gente fala de agentes nocivos que acometem a cavidade oral, é importante a gente entender a interdependência entre a polpa e a dentina, que juntas elas formam um complexo dentino-pulpar, que é uma unidade integrada, que por mais que ela seja de características histológicas distintas, ela é muito parecida do ponto de vista embriológico e funcional, onde tudo que acomete um tecido repercute sobre o outro. Então, quando a gente pensa em agentes nocivos que acometem a nossa cavidade oral, que no caso é o trauma e a cárie dentária, os odontoblastos que estão aqui na periferia da polpa, eles vão responder de forma imunológica a qualquer agressão que está ali. E dentre as células que estão envolvidas nessa resposta imunológica, a gente cita as espécies reativas de oxigênio, que são altamente instáveis ali e que em altas concentrações elas são prejudiciais para os nossos tecidos. Só que a gente sabe, por alguns estudos in vitro, que em concentrações moderadas, as espécies reativas de oxigênio, elas são boas na diferenciação e na mineralização dos tecidos. Então, quando a gente pensa em alternativas conservadoras para o nosso tecido dental, principalmente quando a gente fala de crianças, a modulação dessas espécies reativas de oxigênio, ela é uma alternativa terapêutica. E falando de alternativas conservadoras, a gente tem as fontes luminosas, que no caso do nosso trabalho a gente utilizou o LED, especialmente pelos todo o seu potencial terapêutico que ele apresenta. Que ele é capaz de modular a inflamação, o estresse oxidativo, regeneração tecidual, dentre várias outras características que são benéficas para o nosso tecido. O aumento do ATP, a promoção da angiogênese, o incremento do fluxo sanguíneo local e etc. Só que, por mais que a gente saiba de todos os benefícios que o LED é capaz de proporcionar aos tecidos, a gente não sabe como que esse LED age quando tem interposição de barreira dentinária. Então, o nosso objetivo foi exatamente esse, quantificar a produção de espécies reativas de oxigênio após a irradiação com LED sobre células pulpares, considerando uma barreira dentinária. Então, inicialmente a gente tinha que simular uma condição in vitro que fosse semelhante ao clínico. Então, primeiramente a gente teve que obter os discos de dentina, onde a gente pegou 170 terceiros molares nas clínicas de cirurgia da universidade, mediante aprovação do comitê de ética e assinatura no termo de consentimento dos pacientes, onde esses dentes eles foram mantidos por 5 dias em etanol 70%, e aí depois a gente utilizou a região central de cada coroa, na espessura de 0,4 milímetros,
que é a espessura que vai mimetizar uma cavidade profunda. E aí, para a confecção desses discos, a gente utilizou essa lâmina de diamante aqui, associada a essa cortadeira metalográfica, que é a isométrica, a gente tem aqui no CPBio. E aí, os discos que tiveram as características ideais e na espessura ideal, que a gente sempre conferia através do paquímetro digital, esses discos foram submetidos ao nosso estudo. E aí, a gente utilizou também o EDTA por 2 minutos para a gente tirar o smear layer. E para esterilizar esses discos, a gente utilizou água deionizada por 60 segundos. E aí, depois de obtido todos esses discos, a gente tinha que ver quanto de perda de potência que tinha quando a gente irradiava eles. E para isso a gente utilizou uma esfera integradora associada a um software, onde a gente tinha a fonte luminosa, era um LED de 850 nanômetros, onde primeiro a gente fez a calibração prévia dessa esfera integradora, e aí depois a gente posicionou o disco de dentina entre a fonte luminosa e a esfera integradora para a gente ver quanto de energia que passava. E aí, a gente pegou a média de valores da transmitância para a gente calcular o tempo que era necessário para a gente irradiar, permitindo a fluência dessas células. E aí, em 4 joules, a gente obteve 30 segundos e em 15 joules a gente utilizou o tempo de 100 segundos. Aí, obtido então os discos de dentina, a gente precisava obter a linhagem celular, que foi através da técnica de explante tecidual, onde nós coletamos 3/3 molares nas clínicas da universidade, onde imediatamente esses dentes foram transportados em meio adequado até o laboratório, e aí no fluxo laminar a gente retirou a polpa desse dente, né, com auxílio de 2 fórceps, e logo essa célula da polpa foi submetida ao isolamento celular e essas células foram mantidas na incubadora. Aí, aqui é uma imagem microscópica de quando essas células estão na 6ª e 7ª passagem, que são as passagens que são consideradas ideais para serem utilizadas no nosso estudo. No nosso estudo não, em qualquer estudo que tenha as células. E aí, o dispositivo LED que a gente utilizou foi esse dispositivo aqui que a gente chama de LED tables, que são 24 LEDs acoplados de diodo de nitreto de índio e galho, que permite a gente utilizar placas de cultura contendo 24 poços. Aí então a gente já tem as células, os discos, e para induzir os mediadores inflamatórios, né, que era o objetivo, que era para a gente ver como o LED ele faria na presença da inflamação, a gente pegou aquelas células que já estavam semeadas, 150 mil células por poço, deixou na placa de cultura em contato com os discos por 24 horas. Aí depois a gente pegou o TNF-alfa na concentração de 25 nanogramas por ml, que é uma concentração que a gente sabe que induz a inflamação sem causar a morte celular, e induziu ao meio e ficou em contato por 24 horas. Aí depois a gente seguiu para o nosso estudo, onde, né, a gente irradiou 4 e 15 joules, a potência de 80 miliwatts por centímetros cúbicos. Aqui é uma representação esquemática de como que fica depois que a gente monta na LED tables o disco e as células. Aí depois de contato por 24 horas, os ensaios experimentais eles foram conduzidos. Onde a gente teve 6 grupos experimentais. O grupo 1 ele não recebeu nenhum fator de inflamação, nem irradiação. O grupo 2, que foi apenas TNF-alfa, que foi a nossa inflamação no nosso estudo aqui. O grupo 3, que foi irradiação com 4 joules. O grupo 4, irradiação com 4 joules e TNF-alfa. O grupo 5, irradiação com 15 joules. O grupo 6, irradiação com 15 joules e TNF-alfa. Aqui tem uma imagem de como que a gente fez para simular essa condição clínica no laboratório, que a gente utilizou essa câmara pulpar artificial, né, que foi esse metalzinho, onde a gente fez tipo um sanduíche mesmo, onde a gente colocou o disco, a célula e o LED ele viria assim, que é literalmente como iria acontecer na cavidade oral, onde primeiro ia atingir a dentina e depois ia atingir a célula. E aí, o primeiro ensaio que a gente fez foi de viabilidade celular, que a gente aplicou o MTT, que ele mede a atividade metabólica mitocondrial. Aí a gente deixou em contato com todos aqueles grupos experimentais que eu falei anteriormente por 4 horas, onde, na presença da mitocôndria, o reagente ele vai ficando mais roxinho. Aí a gente pegou 100 microlitros desse sobrenadante que estava em contato com nossos grupos experimentais,
colocou numa placa contendo 96 poços e diluiu com 100 microlitros de DMSO. E aí, para a gente fazer a análise da densidade óptica, a gente utilizou o espectrofotômetro. E aí, para a gente medir as espécies reativas de oxigênio, né, primeiro a gente tinha que ver que as células estavam vivas. E depois a gente precisava ver se elas realmente o LED estava ajudando na inflamação ou não. Então, para isso, a gente pegou novamente aquelas células que foram cultivadas, aqueles 6 grupos, colocamos essa sonda de dicloro e hidrofluoresceína de diacetato, e quando em contato com as espécies reativas de oxigênio, ele vai ficando mais verde, mais verdeado. Aí a gente deixou por 5 minutos, e aí depois de 5 minutos lavou com PBS, e aí fizemos também a avaliação da densidade óptica através do espectrofotômetro. Aí vamos para os resultados. Aqui a gente tem que letras semelhantes são grupos estatisticamente semelhantes e letras diferentes são grupos estatisticamente diferentes. Então a gente vê, por exemplo, que no nosso controle negativo, que era aquele que tinha inflamação, a viabilidade celular foi menor do que o nosso grupo controle positivo, que não conteve nada. E aí, o que é interessante a gente observar? Que em 4 joules contendo a inflamação e 15 joules contendo a inflamação, ele ficou semelhante ao nosso grupo controle positivo. E o que isso nos sugere? Que a fototerapia ela teve um efeito protetor sobre essas células, que preservou a viabilidade celular mesmo com a inflamação. E o mais interessante ainda que a gente observar, que o 4 joules isolado, ele teve um número de células ainda maior do que o nosso grupo controle positivo. O que isso nos mostra? Que a fototerapia ela é capaz de induzir a formação celular, né? Aí aqui é as espécies reativas de oxigênio, né? Onde novamente as letras semelhantes são grupos estatisticamente semelhantes e letras diferentes são estatisticamente diferentes. A gente vê que nosso grupo controle contendo apenas as células, as espécies reativas elas são de forma moderada, que já era o esperado. E já o nosso grupo controle contendo a inflamação, as espécies reativas elas estão de forma avançada, que também era o esperado. O importante da gente avaliar aqui é a irradiação, com a irradiação de 4 e 15, onde a gente vê que em 4 joules, tanto com a inflamação sem inflamação, ela teve as espécies reativas moduladas, digamos assim, porque ficou de forma intermediária entre o controle positivo e o controle negativo. E o 15 joules, ele não teve um efeito muito favorável, digamos assim, porque ele ficou até semelhante ao nosso grupo controle negativo. Então, através desses resultados, o que a gente pode inferir? Que a radiação com 4 joules, ela reduziu o estresse oxidativo de forma significante e as doses de 15 joules, ela não produziu uma resposta estatisticamente significativa. Isso pode ser justificado através do efeito bifásico dose dependente. Porque o que a gente pensa? Que quanto maior a radiação, melhor vai ser o efeito. Só que não é assim. A gente tem uma curva que essas células elas são capazes de suportar, onde as doses moderadas elas têm um efeito mais benéfico do que as doses menores ou maiores, porque tem um limiar que a célula atinge, né? Que aí se você coloca uma dose muito alta, a célula vai começar a se proteger e até gerar uma necrose e etc. E o que a gente pode inferir sobre esses resultados? Lógico que é um estudo laboratorial que tem todas as limitações, né, do laboratório, não tem aquela complexidade do ambiente pulpar em vivo e etc. Mas a gente pode usar esses resultados para estudos futuros, né, para a gente ver como que isso pode repercutir na cavidade oral. Aí a gente conclui que a fototerapia na presença da barreira dentinária, ela foi eficaz na modulação da resposta inflamatória e que na dose de 4 joules a viabilidade celular foi preservada, houve redução da produção de espécies reativas de oxigênio e proliferação celular. E essas são
congestionar mais Deus. Primeira coisa, tô nervosa e tal. Eu acho que o simples fato de eu sonhar com odontologia, eu devo a ele. O simples fato de eu estar aqui com tantas pessoas queridas, tantas pessoas que eu amo, é só a ele. E a Nossa Senhora, porque tem coisa que não tem explicação. E aquela menininha que eu coloquei ali na foto anterior, desde pequena ela sempre falava que ela queria ser dentista. Então, eu coloquei esse versículo aqui, que eu acho que ele diz muito sobre a nossa profissão. Que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e principalmente amar o outro como a si mesmo. E a odontologia, ela me ensina isso todos os dias. Que se eu não tenho uma sensibilidade, se eu não tenho um olhar humano para o outro, para mim isso não serve de nada. Então isso assim, é o meu maior objetivo. É conseguir amar o próximo como a mim mesmo, que é difícil, porque o próximo não colabora às vezes. Mas esse é meu maior objetivo de vida. E isso aqui é tudo pra mim, gente. Aquela foto lá foi quando a gente veio pra cá. E eu não estaria aqui se não fosse eles. Eles nunca reclamaram de nada. Nunca eu escutei meu pai reclamando de nada. O meu pai, há 5 anos, ele levanta todos os dias às 4 horas da manhã e eu nunca escutei ele reclamando de nada. E o meu maior orgulho da vida é ser filha deles. E assim, onde eu puder falar sobre eles, onde eu puder mostrar sobre eles, eu vou falar, eu vou mostrar, porque eu sou a maior fã deles. Se me perguntarem quem são os meus ídolos, com certeza é meu pai e minha mãe. Eu não estaria aqui se não fosse eles. E, gente, quem que não conhece esse? Quem que não conhece o Vicente? Isso aqui, gente, ele não sabe o tanto que a tia dele ama ele. Eu acho que ele não tem noção disso. O quanto, às vezes, por dias difíceis, eu olhava uma fotinha dele, um vídeo dele, aí pra mim já acabava com tudo, e era toda alegria, e enfim. Isso aqui é o motivo da nossa alegria. Meu irmão também. Meu irmão, ele é um motivo de inspiração pra mim, que ele hoje tá com a família dele, tá realizado profissionalmente, e eu acho que os irmãos, eles são anjos de Deus na terra mesmo. E assim, eu vou falar de chama. E, gente, meus avós. Gente, a minha avó, todo mundo que ela vê, ela fica falando de mim, toda orgulhosa. Ai, que a minha filha e minha neta moram lá em Berlândia, já tá formando pra dentista, não sei o quê. Isso não tem preço. Meu avôzinho, minha avózinha, meu pai. E outra coisa que eu esqueci de mencionar. Se um dia eu for tão feliz e tão realizada, igual meu pai é, com as vaquinhas dele, com os leites dele, gente, pra mim eu já tô feliz. E é isso que eu quero pra minha vida. E falando das bênçãos de Deus na minha vida, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele me proporcionou uma família aqui em Berlândia. Eu vim pra cá, não tinha ninguém. Gente, eles me acolheram na casa dele. Eles nem me conheciam direito. Pensa se eu fosse uma maluca que estivesse na casa deles. O que vocês iam fazer? Então isso aqui pra mim é resposta de oração mesmo. É Deus me amparando. São pessoas que, onde eles estivessem, eles falavam que eu era filha deles mesmo, que eu era irmã, me acolheu como família mesmo. E eles são minha família, independente de sangue, de qualquer coisa. Então, assim, eu sou eternamente grata e sempre serei por tudo que vocês fazem e já fizeram por mim. Gente, meu maior medo quando vim pra Uberlândia era não ter amigo, porque eu pensava, uma menina que veio de uma cidade de 15 mil habitantes, como que eu vou fazer amizade lá? E Deus foi tão maravilhoso comigo que Ele me deu 2 pessoas que moram do meu ladinho, onde a Mara, nossa, tem um pombo aqui em casa, vem aqui. Aí tinha que ir lá matar esse pombo, matar barato, não sei o quê. E, gente, aqui foi a nossa primeira paciente, onde a Maria Fernanda, ela foi um ensinamento pra mim. Todos os dias eu aprendo muito com ela me dá muita segurança, assim. Eu olho pra ela, eu não preciso falar nada, ela já sabe o que eu sinto. Então,
assim, gente, isso é Deus, sabe? Como que explica? Não tem explicação. E eu coloquei um slide pra elas porque a gente, desde o primeiro dia, elas estavam comigo. E eu sei que vai ser pra sempre. Mas, não menos importante, eu também tive muitos outros amigos. Cadê as fotos, gente? Você tem que passar de novo. Você Tá aí. Acho que eu faço pra aumentar. Tá certo, essas duas setinhas. Ai, gente. Ainda dá opção de esse 39%, mas ele vai dar pra isso. E como eu disse, não menos importante, eu tive tanta gente legal, tanta gente que eu sei que me ama e tá aí essa sala cheia de pessoas, é a maior prova disso. Eu tive todas essas meninas aqui, todos os dias trabalhando do ladinho delas e assim, eu vou sentir muita falta mesmo. E aqui tem uma foto da gente fazendo a pesquisa no laboratório. A minha madrinha também, sempre longe ou perto, ela sempre esteve comigo. A Fer, que tá aqui hoje, que assim, ela tá comigo me conhece desde criança. Enfim, as minhas amigas de Cachoeira, a Babi, a Elô, vocês também foram muito especiais. Aqui, ai gente, vocês são lindos. Samuca também, que eu sempre gostei muito e quero levar pra vida. Maria Clara, a Emily, que tá ali ao vivo. E os crias. Saudades da gente. E, gente, esse é o último, eu prometo. Eu acho que tudo que eu sou e que eu fui nesses 5 anos, eu devo a essa universidade que tanto me ensinou como profissional e como pessoa mesmo, me tornando cada dia melhor, os desafios e etc. E aqui eu conto um pouco dos projetos que eu pude participar, né, além do que a faculdade propõe. E o SAD, que foi um lugar assim, incrível, humano, onde às vezes eu chegava em casa e ficava triste, mas enfim, é Deus mesmo, mostrando que a gente precisa ser humano. Enfim, a Liop também foi um lugar que eu sempre quis estar, sempre, tanto que eu passei no dia do aniversário, foi todo um escândalo. E é isso, a extensão